Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês os prós e os contras de morar no apartamento MRV. Completou um ano no final de maio que eu comprei esse apartamento de 42 metros quadrados. Eu comprei ele sozinho. Aqui no canal tem vários vídeos, né, contando, né, a compra, as vistorias, as reclamações que demorou pra caramba pra entregar, e a entrega da chave e outros vídeos, né, sobre o apartamento. Na verdade, eu criei esse canal, gente, pra falar sobre minha vida em Minas Gerais. Acabou que virou sobre apartamento, né? Então eu vou contar pra vocês os prós e os contras, né? Já adianto que tem mais vantagens, né, do que desvantagens. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos. Então vamos lá para a primeira vantagem, que é a tranquilidade. Antigamente eu morava no centro de Belo Horizonte, numa república, num quarto bem pequeno. Eu alugava esse quarto, já vinha tudo incluso, né? Mas eu sentia vontade, né, de ter o meu espaço, né, para gravar meus vídeos, para trabalhar também, que eu trabalho de home office às vezes, né? Hoje em dia eu trabalho híbrido, né? Alguns dias na empresa. E também de ter mais espaço, ter minha cozinha, né? E outras coisas. Então acabou que essa é a primeira vantagem, né? Também sempre tive vontade de ter um animal, um gato. Olha só, ele tá aqui, ó, dormindo aqui do meu lado, ó. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é a questão da segurança, né? Acho que hoje em dia nós moramos aí num país que muitos lugares, eu falo pela minha cidade, né, tá dominada pelo crime organizado, violência e outras coisas. Eu acho que morar dentro do condomínio não é 100% seguro, mas nós temos a portaria 24 horas. Por exemplo, eu fazia freelance antigamente até quase que de manhã, e eu chegava, né, sempre tinha portaria com identificação, sabia quem estava entrando e saindo aqui do condomínio, né, por conta que tem essa portaria, tem câmeras, né, parecido um Big Brother aqui. Então, assim, essa é a segunda vantagem, que é a questão da segurança. A terceira, a administração, né, eu já vi alguns condomínios que são bem bagunçados nessa questão de administração. Inclusive, o nosso condomínio, quando foi no início, tinha uma empresa, né, que acabou que gerou muitos conflitos com os moradores, né? Então, agora eu coloco como vantagem, né, ter essa administração, né? Por conta que, por exemplo, nós temos uma pessoa que fica aqui no horário comercial, né, solucionando os problemas dos moradores. Então, eu coloco uma vantagem, a questão também da limpeza, né? O condomínio é bem limpo, organizado, né? Assim, tem sempre, por exemplo, alguém limpando, né, de dia lá as áreas. Então, pelo menos, é o que eu vejo, né? Nós temos aqui também a área de lazer. Por exemplo, aqui nós temos o salão e temos a área gourmet, né, onde nós podemos fazer as festas, os eventos e as coisas de um preço bem bacana. Hoje em dia a gente paga R$ 80 para alugar os dois. Tem também, por exemplo, piscina, tem uma área de convivência, né, onde as pessoas sentam para conversar. Eu gosto de ir lá direto tomar um ar, né, dentro do condomínio, né? Mexo no celular, gosto de ler livro e outras coisas, né? Tá dentro do condomínio, então eu tenho essa tranquilidade, e é uma grande vantagem, né? Melhor do que ir pra rua, né? Ficar na calçada sentada com o celular. Vinha aqueles dois homens na moto e tomar meu celular. Então é uma grande vantagem, né? Essa de morar no apartamento MRV. Tem alguns outros condomínios que são pequenos, não tem todos esses benefícios, essas áreas. Então eu coloco como plus aqui de onde eu moro. Também a localização, né, assim, em partes, né? Por exemplo, aqui perto tem metrô, tem um ônibus que sai da esquina de onde eu moro, né? E outras coisas. É fácil chegar também, né? Quando eu falo para os meus amigos, ó, em tal lugar, né? Então eles já sabem, né? Então a localização é bem bacana aqui. E outra vantagem é a vizinhança. Eu acredito que é uma das que a gente deve considerar bastante, porque a gente compra apartamento, né? A gente não sabe quem é o vizinho do lado, quem é o vizinho de cima, quem é o vizinho, né, que vai morar no nosso condomínio. Então, assim, eu tive sorte, né? Eu gosto bastante das pessoas aqui do condomínio, de conversar, né, de brincar, dialogar. Às vezes eu vou lá para a área de convivência, eu fico sentado, né? Aí do nada aparece o vizinho, começa a conversar sobre qualquer coisa, né? Então, assim, acaba que torna a convivência dentro do condomínio bem bacana de ter, não só dentro do condomínio, mas como fora também. Eu acho que eu sou uma pessoa muito carismática, eu gosto de conversar com as pessoas. Então,
Por exemplo, às vezes eu vou no comércio, eu converso com a pessoa do comércio, às vezes eu vou na lanchonete. Por exemplo, tem uma lanchonete aqui perto que a pessoa fica, que dia que você vem aqui de novo? Pra gente conversar, sabe? Então a gente meio que acaba criando laços, né? Eu tô num lugar onde eu não tenho parentes. Eu moro aqui sozinho, né? É uma loucura. Eu não tenho parentes aqui, mas parece que eu tenho mais família do que no estado onde eu nasci, né? Por conta que eu acabo criando esses vínculos, né, com as pessoas aqui do condomínio. Eu já precisei de ir no médico, né? Então, um morador que pegou e me deu carona, me levou até no médico, na época que eu quebrei o pé. Que eu quebrei o pé assim que eu cheguei aqui no condomínio, fui descer a escada, né? O pé foi na frente, o osso foi pra frente, voltou, né? Então, eu preciso de algum remédio, né? Sempre tem aquele vizinho que eu sei que eu posso contar com ele. E a mesma coisa, a gente vai sempre deixando as portas abertas, né? Para as pessoas. Então, essa é das vantagens que a gente deve se considerar, né? Agora vem as desvantagens. Primeiro, é que eu comprei apartamento, né, sem saber onde que era o lado, né, na verdade. Eu comprei apartamento, tipo assim, só fui lá, assinei e pronto, eu não vi a planta, não vi nada, mas eu tive sorte de ter uma planta bacana, né, a minha planta é de corredor, aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro sobre o meu apartamento, né, então, minha planta é planta de corredor, mas o problema é que fica do lado do sol, né, se eu quiser assistir alguma coisa de tarde, né, então, eu vou ter que fechar aqui a cortina, né? Eu trabalho home office também, então tenho que sempre deixar a janela fechada e também a cortina fechada para o sol não bater o reflexo no meu computador. Então eu acho assim que essa é uma grande desvantagem. Acho que calor, não sinto muito, né? Por conta que eu moro praticamente nos últimos andares, então sempre tem aquele vento, aquela coisa para refrescar, então calor eu não reclamo muito, mais questão do sol que fica esse reflexo e meio que acaba atrapalhando, né, um pouco. Outra coisa é a questão dos acabamentos, né, eu acho que a MRV ela peca muito, né, na verdade, na questão dos acabamentos, né, alguns locais que depois quando você vai morando, você vai olhando, né, você vai percebendo assim, nossa, esse aqui tá um nojo, né? Mas, assim, nada que comprometa, né, a moradia, né, a convivência. Também a questão dos elevadores, né, que a MRV entregou uma bucha aí. Quase toda semana ou quase todos os dias, né, os elevadores estão com problemas aí, né? Então, tem sempre que chamar assistência, né, que acaba levando em um dia, né? Às vezes vem no mesmo dia, sabe? Então, peças, né, que demoram às vezes dias para chegar. Outro ponto negativo também é a acústica, gente. Eu gosto bastante de ler livros, gosto de escutar podcast, gosto tipo assim, de fazer atividades que me façam concentrar, sabe? Por exemplo, fazer aquele jogo de Numerex, aquele jogo de caça-palavras, essas coisas, sabe? Então, eu gosto de ficar sempre concentrado. Às vezes eu ouço o vizinho andando em cima, ouço o vizinho arrastando móveis, alguma coisa assim, sabe? Assim, não me incomoda muito, que eu não sou uma pessoa chata, sou uma pessoa totalmente tranquila, só me incomoda se for no horário bem cedo, né? O horário que eu estiver dormindo, né? Ainda estiver dormindo, mas assim, eu sou bem tranquilo em questão disso. Por exemplo, ser chato demais e querer implicar com o vizinho, então essa pessoa não sou eu, né? Então, assim, pra mim é tranquilo, não me incomodo muito, mas eu sinto que é bem ruim, né? Acho que não só do condomínio, né, do apartamento onde eu moro, mas já visitei alguns amigos de outras construtoras, também tem esse mesmo problema, né, da acústica. Eu coloquei como ponto positivo a vizinhança, mas também vou colocar um pouco como ponto negativo. Eu acho que isso era mais no começo, quando foi, né, inaugurado aqui o condomínio, quando foi entregue as chaves, acho que todo mundo queria mandar, todo mundo queria reclamar das coisas, então, assim, era meio que insuportável, gente. Toda hora alguém reclamava de alguma coisa, Agora tá mais tranquilo, sabe, o condomínio, acho que tem algumas pessoas que ainda, né, tá nessa mesma vibe, né, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de reclamar das coisas, eu gosto de ir lá e resolver. Por exemplo, já teve alguns problemas aqui com o vizinho, que eu fui lá e conversei com ela, né, sobre o que estava acontecendo, a gente resolveu, né, hoje em dia a gente conversa, né, por exemplo, acontece alguma coisa, eu vou lá e converso diretamente com a pessoa. Por exemplo, um dia tinha umas crianças apertando aqui a campainha, né, acho que umas 4 vezes. Se fosse outra pessoa do condomínio, já tava colocando lá no grupo, já tinha feito o arregaço, sabe? Aí eu deixei, né, como eu já fiz muito isso quando era criança.
Aí eu só falei, olha, tem câmera aqui agora, eu gravei a pessoa, vou contar pra mãe. Aí acabou que a criança veio me pedir desculpa, né? Na verdade, eu nem contei pra mãe dele, né? Deixei pra lá, sabe? Porque eu não vou ficar me trocando por criança, né? Então, assim, o pessoal reclama muito, não sabe, às vezes, resolver as coisas, né? De forma amigável. Tem que postar lá no grupo do WhatsApp, então... Esse é um ponto negativo, né, que eu acho aqui do condomínio, mas aos poucos vai melhorando, né? A gente vê já que não tem mais aquela frequência de toda hora acontecendo, todo dia, né? Então, e outra coisa também, eu acho que vai depender muito da pessoa, pra mim não faz tanta diferença, é que no condomínio tem muitas regras, acho que até demais. Tem muitas regras, por exemplo, eu não posso trazer um convidado, né, pra tomar banho de piscina, né? Porque foi proibido depois que teve alguns imprevistos, algumas coisas aí que aconteceram no condomínio, né, que não vem ao caso, que foi proibido de visitante entrar na piscina. Então, por exemplo, minha avó vai me visitar, eu vou ter que registrar ela como moradora, né? Ela vem passar uns meses comigo, então tem que registrar ela como moradora, para ela poder, por exemplo, acessar a área da piscina. Então, regras também, por exemplo, aqui, né, uma vez fizeram uma reclamação que eu estava cheio de planta aqui na minha janela, sendo que eu nunca tive planta, né? Aí eu pensei que eles estavam reclamando com o gato que estava na janela, né? Porque eu coloquei rede de proteção e outras coisas, então, assim, nossa, eu até pensei assim, nossa, será que o gato tá ali? Será que proibiram o animal ficar na janela? Aí eu tive que descer lá para ver, né, para poder questionar a reclamação, mas na verdade era outro apartamento, né? Fizeram a reclamação errada, então, por exemplo, criança, né? Aqui eu moro em frente da escola. Para mim eu não me incomodo muito, né? Mas aí tem a área kids lá onde as crianças ficam brincando, essas coisas, né? Mas aí tem morador que já meio que não gosta, né? Por exemplo, quando passa do horário, né? A hora das pessoas dormir, agora tá de férias, né? Não dá de ver muito barulho, né? Aqui da escola, mas assim, para mim não faz diferença, mas eu acho que para quem tá perto, né, do local onde as crianças ficam, que sente essa diferença. Agora, a outra desvantagem, que eu acho que é uma das grandes desvantagens, é o valor do condomínio. É muito caro, gente, o valor do condomínio. Eu já fiz algumas pesquisas de alguns condomínios aqui próximo, né, que tem assim o mesmo padrão, mesmas características do meu, né? Então, por exemplo, o meu é disparado mais caro, 150, 200 reais. Hoje em dia eu tô pagando, olha só, 600 e... deixa eu ver se tá de ver aí, ó. R$ 682,94 de condomínio. Mês passado, eu atrasei alguns dias, eu tive que pagar R$ 746 por conta que os juros, né, dessa empresa, né, que é a garantidora, é muito alto, né, se atrasar. Teve um dia até que eu acordei puto, porque tinha uma assembleia, que a assembleia estava marcada para poder ter uma votação de taxa, né, que é uma taxa de colocar câmera no pet place, né, que é por conta que alguns moradores não têm o cuidado, né, de recolher as fezes, né, dos animais, e quase todo dia lá no grupo tem uma foto de uma fezes lá de um animal, né, então seria meio injusto, né, com algumas pessoas que se for fazer uma média, eu acho que não chega nem a 15% dos moradores aqui tem cachorro ou frequenta aquela área pet ali, então seria meio injusto colocar esse valor agora, né, por conta que a gente está pagando uma taxa, que é a taxa de cobertura de garagem, de 129, acho que é 139, não me lembro, né, que é aí por 2 anos. E assim, eu falei que eu era a favor de colocar taxa, de aprovar taxa só depois que a gente pagasse isso, porque estava pesando muito no meu bolso, né, e no bolso de outras pessoas também. Por exemplo, eu estava trabalhando no final de semana como garçom, como caixa, né, em festas, limpando banheiro sujo, imundo, coisas que eu não precisava fazer, né, mas aí eu estava tentando levantar uma grana para poder aliviar as contas, né, ainda bem, né, que eu já me livrei da maioria, agora estou mais tranquilo, então... foi justo, né, a revolta, né, praticamente, acho que, se eu não me engano, mais de 70% de pessoas do condomínio me apoiaram e disseram não, né, para essa taxa, né, porque realmente não é o momento de fazer esse aumento. E outra desvantagem é a questão da rotatividade dos funcionários. Acho que aqui no condomínio praticamente toda semana tem um funcionário novo, portaria, limpeza e essas coisas. Eu já morei em outros condomínios, né? Então, assim, desde que eu entrei até o momento que eu saí, eram os mesmos funcionários. Então, aqui, eu não sei porque o condomínio é novo, ou não sei o que acontece, gente, mas, assim,
meio que não para a pessoa, sabe? Então, essa é uma grande desvantagem. Eu sempre me dei bem, assim, com os funcionários. Inclusive, eu tava fazendo uma live no TikTok, até a funcionária, vou colocar aqui o print, mandou mensagem lá, não sei o que, gosto muito de você, sabe? Então, elogiando, né, pela forma que eu trato elas. Às vezes eu vou numa festa, eu encontro um funcionário, né, um ex-funcionário aqui do condomínio, e meio que o pessoal fala, conta a versão dele, né? De por que saiu do condomínio. E eu acho que é uma grande desvantagem isso. E eu falei como ponto positivo, agora eu vou falar também como ponto negativo, a questão da localização. Aqui no condomínio próximo não tem, por exemplo, padaria, mercado, a gente tem que andar um bocado. E as ruas aqui de Belo Horizonte é assim, gente, ó. É assim, então essa é uma grande desvantagem, né? Que não tem muito comércio aqui perto. Do mais, eu acho que valeu a pena comprar apartamento, né? Depois de um ano morando aqui. O apartamento tá do jeito que eu quero. Eu já fiz um vídeo aí mostrando, né, como é que ele tá depois de 3 meses, depois de 6 meses. Por exemplo, aqui, ó, tem um quadro, ó, dos Lençóis Maranhenses, né? O apartamento tá do jeito que eu quero, né? Eu desanimei um pouco, né, de reformar, de fazer outras coisas, por conta, né, da questão financeira, né? Acho que eu fiz muita conta. Mas se não fosse naquele momento, não seria nunca, gente. Acho que eu tinha sido demitido, eu ganhei meus direitos e outras coisas, foi uma bolada. Então, eu aproveitei o momento, né, de êxtase, né, de gastar o momento que eu tinha, né, para poder fazer tudo que eu sempre quis fazer no meu apartamento. Agora tá do jeito que eu quero, né? Tem algumas coisas que eu preciso mudar, por exemplo, minha cama, guarda-roupa, né? Que o guarda-roupa que eu comprei barato, mas ele já tá todo, né, ali molenga. E outras coisas, mas tá bom, né? Esse aqui foi o vídeo dos prós e dos contras. Eu acho que vale a pena comprar apartamento. E não faça igual eu, né? Compre na doida. Ou faça, né? Porque às vezes a gente... as melhores coisas da nossa vida acontecem se a gente pensar, ou por acaso, ou sem planejamento, né? Então, pra mim aconteceu sem planejar. Eu tô gostando, tá bem aqui, ó. Meu gato, deixa eu dar um oi aqui pra ele, aqui, ó. Dá um oi, pessoal. Fala assim, oi, pessoal. Isso aqui é minha companhia, né? Eu gosto pra caramba. É como se fosse... tá cheiroso, eu passei perfume dele. Né? Como se fosse meu filho, né? E é isso, galera, né? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificações de mais vídeos e dá tchau aí, ó. Até o próximo vídeo! Tchau!